Boa noite, pessoal. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a parte introdutória, né, de programação de computadores, para vocês entenderem um pouco como é que funciona o computador. Bem, esse material aqui ele foi baseado no material dos professores Filipe Perotto, Luiz Otávio Álvares e Vânia Bogorni. Bem, pessoal, então a gente vai falar de forma bem resumida sobre os conceitos básicos de hardware e software e o desenvolvimento de sistemas de informação e o programador. Bem, então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os sistemas de informação, sobre as bases tradicionais da economia, que é a terra, os meios de produção, o trabalho, o capital financeiro. Só que hoje a gente tem um novo elemento que é a informação. E hoje no mundo a informação, a gente não sabe como trabalhar bem essa informação. Hoje a gente tem a terceira revolução industrial, que é a era da informação. A gente vive na era da computação e das telecomunicações. A palavra sistemas da informação é uma expressão utilizada para descrever um sistema, pessoal, seja ele automatizado, né? Pode ser um sistema informacional computadorizado, pode ser um sistema manual que abrange pessoas, como os itens que eu coloquei aqui. Pode ser máquinas ou métodos que são organizados para coletar, armazenar, processar, transmitir e disseminar dados. Por exemplo, podem representar informação para o usuário ou cliente, certo? A gente sabe, né, pessoal, que o advento das novas tecnologias da informação tem transformado a realidade humana, interferindo diretamente em questões culturais, políticas, sociais e econômicas. E essa transformação social está diretamente ligada às mudanças sociais do presente, através da comunicação, entretenimento e multimídia, empresas, governo e burocracia, indústria, comércio, máquinas. As relações entre o Estado e a sociedade, elas vão se tornando mais complexas na medida em que tecnologias como a internet alteram de maneira significativa a dinâmica das relações de poder na era da informação, certo? Bem, essa transparência aqui talvez seja um pouco repetitiva para vocês, mas como faz parte do conteúdo, né? Só relembrando aqui a definição de computador, que é uma máquina capaz de variados tipos de tratamento automático de dados, né? De informações, também de processamento de dados. Um computador ele pode possuir inúmeros atributos, por exemplo, dentre eles armazenamento de dados, processamento de dados, cálculo em grande escala. O computador ele tem alta velocidade de processamento, de armazenamento, possibilidade de replicação, processamento ininterrupto e, claro, ele é programável, que vai ser o objeto aqui da nossa disciplina, certo? O computador ele foi o principal responsável pela revolução tecnológica ocorrida no século XX. O homem deu um salto gigantesco em todas as áreas da ciência, bem como nas relações humanas. O computador de mesa e o portátil permitiram cálculos instantâneos, criação de imagens, facilidade na comunicação. O computador, se você programar ele bem, ele vai possuir a confiabilidade e exatidão que você espera nos seus processos, nos programas, o aumento da produtividade, análise de grandes quantidades de informação. Também vai auxiliar na tomada de decisões e grande agilidade nas operações e redução da burocracia. Como uma máquina, o computador ele é programável, então ele está limitado ao que ele está programado, porque a gente ainda não chegou na era onde as máquinas vão dominar o mundo, tipo aquele filme Exterminador do Futuro. Então ele é limitado ao que está programado. Ele
não tem criatividade e difícil tratamento de ambiguidade. Quando interpreta, tem que ter uma definição de uma determinada variável, de um determinado dado, para que não ocorram ambiguidades no âmbito da programação. E claro, a máquina depende do ser humano para que programe essa máquina, certo? O computador, então, é uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. O objeto da nossa disciplina, nós vamos trabalhar com algoritmos e programação. Então, assim, falando numa linguagem bem simples para que vocês entendam, algoritmos são um conjunto de passos para se resolver um determinado problema, ou um conjunto de passos para você chegar a algum objetivo. Então você pode pensar o seguinte, que o seu dia a dia é composto por vários algoritmos. Quando você levanta, você executa uma série de passos até sair para ir à universidade, ou até sair de casa para ir ao seu estágio, e você executa uma série de passos para fazer um determinado prato, cozinhar um determinado alimento. Então a nossa vida é altamente programável. Hoje é muito mais fácil, por exemplo, enviar um e-mail do que uma carta pelo correio. Eu tenho alguns parentes que moram no exterior e eu lembro na minha infância que nós ficávamos aguardando as cartas pelo correio e enviávamos também, demoravam 15 dias, 30 dias para chegar uma carta. Hoje em dia, nós podemos falar com nossos parentes em todas as partes do mundo, ou amigos, através das redes sociais. Cada vez menos será o trabalhador, ele vai deslocar para o seu trabalho. Por exemplo, você pode trabalhar em casa, colocar-se em tempo real, economizar um telefone, permitir o contato visual entre os usuários, envio de mensagem de voz, de arquivos. Então o computador revolucionou a nossa era. Vamos ver agora os tipos de computadores. Bem, pessoal, aqui estamos apresentando os tipos de computadores gerais. Nós sabemos que hoje em dia os tipos de computadores mais utilizados são os desktops, que é aquele computador de mesa, e os notebooks. Mas há muitas pessoas também que não sabem que, além desses exemplos, há uma gama de tipos diferentes, certo? Então aqui só uma introdução rápida sobre os computadores pessoais. Eles são realmente os mais utilizados em todo o mundo, e possibilitando uma imensa gama de configurações, né? Então, na turma, cada um tem um computador com distintas configurações. Esses computadores podem ser utilizados para diversos fins, desde apenas o acesso às páginas de internet, até a execução de jogos mais pesados, gráficos de última geração. Como nós sabemos, a informática em todo o mundo está se popularizando. Principalmente falamos assim na internet. Eu lembro que a gente sabe que a internet, vou falar ainda um pouco para vocês, ela começou na Segunda Guerra, ali 1940, 50, mas ela veio se popularizar, vamos pensar assim, no Brasil não é nem se popularizar, mas começou na década de 90. Só quem usavam eram as universidades, órgãos do governo. Eu lembro que na UFPA existiam pouquíssimos laboratórios que tinham acesso à internet. Então a informática, ela em todo o mundo está se popularizando, né? E hoje a queda nos preços dos aparelhos, que já chegaram a custar até mais caro que carros no segmento de portáteis. Então a história está se repetindo, né? Os valores estão sendo reduzidos e praticamente a população inteira tem acesso a esses
computadores portáteis, né? Que são computadores pequenos e leves, como notebooks, netbooks. Temos também os computadores manuais, né? Handheld ou PDA. Os exemplos que a gente tem aqui, olha, Palm, BlackBerry, smartphones. Então, a pessoa pode usar para agenda de compromissos, contatos, tarefas, e assim você tem inúmeras tarefas que você pode executar com seus computadores manuais. Temos também os servidores, né, que são computadores multiusuário projetados para suprir necessidades de organizações de porte médio ou departamentos. Então, você pode ter nesses servidores centenas ou milhares de usuários conectados, suportam banco de dados, sistemas integrados, serviços de rede, armazenam arquivos. Os computadores comuns, pessoal, eles não são suficientes para cálculos que exigem rapidez e precisão extrema. Então, por essa razão, grandes máquinas com milhares de processadores e quantidades quase infinitas de memória são montadas em ambientes restritos com muita refrigeração. Então a gente tem aqui os mainframes, que processam muitas informações ao mesmo tempo, mas não são tão poderosos quanto os supercomputadores. Eles geralmente são recomendados para empresas e centrais de dados. Já os supercomputadores, eles são responsáveis por cálculos super velozes, são muito utilizados por universidades e centros de pesquisa. Deve haver mais ou menos em torno de 1000 e pouco montados no mundo. Bem, pessoal, esse slide ele mostra um resumo do que um computador faz, né? Então você pode gravar na sua mente entradas, processamento e saídas. Vamos pensar aqui num PC comum. O que faz um computador? Ele é uma máquina composta por hardware e software, capaz de realizar instruções com os dados obtidos, e aí esses dados obtidos vão processar, armazenar e emitir informações de saída, certo? Então você tem entrada, processamento, que faltou aqui, armazenamento e a saída, certo? Existem algumas terminologias que vocês vão ouvir sempre, como por exemplo dado, que é a informação que será trabalhada durante o processamento, instrução, operação elementar que o computador tem a capacidade de processar, né? Então, na entrada, nós temos os periféricos de entrada, né? Que são os periféricos que emitem dados ao computador. Por exemplo, teclado, mouse, microfone, leitor de código de barra, certo? Bem, resumindo aqui, os componentes de um sistema computacional, você tem hardware, software, usuário. Um sistema baseado em computador, ele é caracterizado por elementos fundamentais, né? Como a gente colocou aqui, hardware, software, informações, tudo está relacionado ao usuário, pessoas, procedimentos ou tarefas, documentação. Apesar da gente saber que, na verdade, o objetivo da nossa disciplina é algoritmos e programação, se nós vamos trabalhar com o computador, o tempo inteiro nessa disciplina nós temos que conhecer, né, um pouco dos componentes, né? Então, vou falar um pouco sobre hardware, que é um termo técnico que foi traduzido para a língua portuguesa como equipamento. E aí ele pode ser definido como um termo geral da língua inglesa, né, que se refere a equipamentos físicos, como chaves, fechaduras, dobradiças, trincos, puxadores, fios, correntes, qualquer utensílio, né? Já no âmbito eletrônico, esse termo ele é muito utilizado na engenharia de computação e se aplica à unidade central de processamento, à memória e aos dispositivos de entrada e saída, né, do computador. Então, o hardware é a parte física do computador, né, como eu acabei de falar para vocês.
e a gente vai dividir sistema central e periféricos. Os periféricos de computador, eles são dispositivos como teclado, mouse para entrada de comandos, um monitor de vídeo, impressora para a saída de informações, discos magnéticos ou óticos para armazenamento de recursos de dados. Resumindo, o hardware é todo e qualquer componente ou equipamento físico, tanto dentro quanto fora da tecnologia da informação. De uma maneira geral, qualquer máquina, ferramenta ou utensílio, certo? É considerada um hardware. Geralmente esse termo ele é usado para se referir aos componentes internos de computador, celular, tablet e outros dispositivos. A gente sabe que esses hardwares precisam dos softwares para serem operados, certo, pessoal? Bem, nós vamos falar rapidamente sobre a organização funcional do hardware. A unidade central de processamento, ou processador central, tem como função executar os programas armazenados na memória principal, buscando cada instrução, interpretando-a e depois executando. Então ela compreende duas subunidades, que é a unidade de controle e a unidade aritmética e lógica, cujas funções são, por exemplo, unidade de controle. Essa unidade supervisiona todas as operações do computador sob a direção de um programa armazenado. Primeiro ela determina que instrução será executada pelo computador e depois procura essa instrução na memória interna e a interpreta. A instrução é então executada por outras unidades do computador sob a sua direção. Já a unidade aritmética e lógica, ela executa as operações aritméticas e lógicas dirigidas pela unidade de controle. As operações lógicas são de forma simples, a habilidade de comparar coisas para a tomada de decisão, esta habilidade para testar dois números e ramificar para um dos muitos caminhos alternativos, dependendo do resultado da comparação, vai dar ao computador muita força e habilidade e é uma das razões principais para o uso dos computadores digitais em diferentes aplicações, certo? A gente tem também a memória, né, que é um componente que tem por função armazenar internamente toda a informação que é manipulada pela máquina, os programas e os dados. A capacidade de armazenar um programa é uma característica que permite processamento automático dos dados. Então aí nesse ponto nós temos a memória principal e a memória secundária ou auxiliar e de massa. Tá? A memória principal é a memória de armazenamento temporário, certo? E essa memória principal, ela armazena os programas, os dados que estão sendo processados, é uma memória volátil, certo? Memória RAM. E a gente tem também aqui as unidades de entrada e saída. Bem, aqui a gente apresenta um esquema para vocês compreenderem melhor como funciona, né, essa organização funcional. Vamos falar aqui sobre a placa-mãe, do inglês motherboard, que é chamada, né, de mainboard também. É a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes, ou seja, o processador com a memória RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outros. Então, repetindo, né, como eu já falei anteriormente, o processador, o CPU, é o componente de hardware responsável por processar dados e transformar em informação. Então, ele pega e transmite estas informações para a placa-mãe, que por sua vez as transmite para onde é necessário. Então, a placa-mãe vai servir de ponte entre o processador e os outros componentes de hardware da máquina, certo? Bem, pessoal, foi mais ou menos
em algum ponto da década de 50 que surgiram, né, as primeiras ideias de se criar uma memória RAM. O que é uma memória RAM? Memória de acesso aleatório. Então, na verdade, apesar disso, né, em 1966 foi marcado pela criação de uma memória chamada DRAM, que foi uma invenção de um cientista, pelo lançamento de uma calculadora, tá? Essa memória de acesso aleatório é um padrão de memória dinâmico, né, que perdura até hoje. Mas, claro, a história foi se desenrolando, né, e isso foi se atualizando. Bem, nos computadores pessoais teve um grande salto de memória, e vários tipos de padrões também, que isso aí é muito especializado. Quem quiser depois pode até dar uma estudada nos tipos de memória, nos tipos de padrão, os melhores tipos de memória, certo? Então, resumindo, o sistema central do computador, ele vai ser composto pela unidade central de processamento, que você pode chamar de UCP ou CPU, que é o microprocessador, que tem por função executar os programas armazenados na memória principal, buscando cada instrução, interpretando-a e depois executando. Ela vai compreender as duas grandes subunidades, que são a unidade de controle, o C, e a unidade aritmética e lógica, tá? Repetindo, né, como eu já explanei para vocês anteriormente, a unidade de controle, ela vai supervisionar todas as operações do computador sob a direção de um programa armazenado. E a unidade aritmética e lógica, ela vai executar as operações aritméticas e lógicas dirigidas pela unidade de controle. E o clock, relógio, que é o relógio, eu queria dizer para vocês que os microprocessadores trabalham regidos por um padrão de tempo que vai gerar pulsos a intervalos regulares, ou seja, a cada pulso, uma ou mais instruções internas são realizadas. Pessoal, eu vou indicar para vocês fazerem a leitura do primeiro capítulo da apostila e vou mandar para vocês um trabalho dessa parte introdutória, tá? Para vocês fazerem e me mandarem por e-mail. A apostila, ela já está inserida no sistema acadêmico, no SIGA, e é importante que vocês façam a leitura para vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Resumindo novamente para vocês aqui, a memória de acesso aleatório ou randômico, que é a memória RAM, ela é usada para o armazenamento temporário de dados ou instruções. Por exemplo, quando escrevemos um texto no computador, as informações são armazenadas na memória RAM, como dados de entrada, certo? Se você não salvar, quando você desligar o computador, você vai perder aquela instrução. Então, a memória RAM, ela é conhecida como memória de escrita e leitura, pois lemos ou escrevemos informações neste tipo de memória. Então, nós vamos falar um pouco sobre as instruções, né, que nós damos ao computador. Programa é uma sequência de instruções. A gente vai falar praticamente o curso inteiro sobre isso. O computador, o tempo inteiro, ele analisa e executa as instruções uma a uma, que ocorre na unidade aritmética e lógica, como eu já falei, sob a coordenação da unidade de controle. Esse slide aqui está bem resumido, né? Como eu falei para vocês, eu gostaria que vocês lessem o capítulo 1 da apostila, mas aqui a gente está falando um pouco sobre as categorias de instruções, né? Nós temos as instruções de entrada e saída, leitura de fita, disco magnético, pendrive, CD, DVD, gravação, e assim temos inúmeras instruções de entrada e saída. As instruções de transferência da memória para a CPU, de um registrador para outro, temos as instruções aritméticas, que são adição, subtração, multiplicação, divisão, instruções lógicas e ou e não, vamos usar muito, instruções de comparação. Nós chamamos de dispositivos de entrada e saída aos dispositivos encarregados de incorporar e extrair informação de um computador.
Eles se enquadram dentro da denominada arquitetura de von Neumann, que explica as principais partes de um computador. Estes dispositivos evoluíram com o tempo, existindo na atualidade muitas variantes que no início da informática pareciam impossíveis. Então, por exemplo, temos o teclado, que permite incorporar informação através de caracteres alfanuméricos de teclas pressionadas, o mouse, que funciona para anotar elementos em um ambiente gráfico, por exemplo, o joystick, elemento alongado utilizado para jogos, e assim existem inúmeros dispositivos de entrada. Em relação aos dispositivos de saída, alguns exemplos são o monitor, que é responsável em mostrar dados visuais ao usuário, os alto-falantes, que transmitem som, a impressora, que registra em papel a informação, entre outros dispositivos de saída. Pessoal, esse slide aqui, ele mostra um pouco sobre os níveis de memória, né, que é o que a gente chama hierarquia de memória, que se refere a uma classificação de tipos de memória em função do desempenho. Essa classificação geralmente segue duas dimensões: tamanho, capacidade e velocidade de acesso, sendo tradicionalmente representada por uma pirâmide. A base da pirâmide representa dispositivos de armazenamento em massa de baixo custo por byte, certo? E comparativamente baixa velocidade de acesso. O preço acessível faz com que esse tipo de armazenamento esteja disponível em grandes volumes, por exemplo, o DVD. Já no topo da pirâmide encontram-se dispositivos extremamente velozes, que ao mesmo tempo de custo elevado. Exemplos são células de memória usada na construção de memória cache. Devido ao alto preço, esse tipo de memória é utilizado em pequena quantidade por máquinas. Bem, nós vamos falar rapidamente também uma introdução sobre software. O software básico, sistema operacional, linguagens de programação, utilitários e software aplicativo. Existem diferentes formas de classificar os diferentes tipos de software. Uma forma genérica e bem aceita a divisão da seguinte forma: software aplicativo, software básico. Então, o software aplicativo são programas que têm alguma função específica e permitem a realização de tarefas por usuários finais. Então vamos resumir: todos que não são sistemas operacionais, editores de texto, objetos 3D, de imagens, de vídeo, games, simuladores. E também nós temos os software de base ou básico, que são destinados à operação. Nesse conjunto nós temos o conjunto de sistemas operacionais. Resumindo, o software básico, em poucas palavras, são programas essenciais para o funcionamento de um computador. O exemplo mais conhecido é o sistema operacional. Mas nós temos também as linguagens de programação, que são um conjunto de convenções e regras que especificam como instruir o computador a executar determinadas tarefas. E aí nós temos os tipos de gerações de linguagens. As linguagens de programação são classificadas em gerações que apresentam conceitos bem divergentes entre os autores. Desta forma, a gente pode adotar, né, essas 5 gerações aí de linguagens de programação, que enfatiza mais o aspecto da aplicação, tá? Então, se você tiver um pouco de interesse sobre isso, existem várias referências, né, que eu coloco lá naquela primeira apostila, no capítulo 1. Esse slide é para mostrar de forma resumida para vocês, né, a primeira e segunda geração das linguagens de máquina. A primeira geração, chamada de linguagens de baixo nível, né, é chamada linguagem de máquina ou binária. É a única linguagem que o microprocessador pode entender. O código de máquina não pode ser escrito ou lido por um editor de texto, por exemplo, e portanto é raramente usado por uma pessoa. Esta linguagem ordena à máquina as operações fundamentais para o seu funcionamento e consiste na combinação de zeros e uns
para formar as ordens compreensíveis ao hardware da máquina, os chamados bits. Esta linguagem é muito mais rápida que as linguagens de alto nível, mas a desvantagem é que são bastante difíceis de manejar e usar, além de ter códigos-fontes enormes, onde encontrar uma falha é quase impossível e a portabilidade é significativamente reduzida. Ao transferir código para um computador diferente, o código tem que ser completamente reescrito, visto que a linguagem de máquina de um computador para outro poderia ser diferente. Ou seja, seria como se cada modelo de computador tivesse sua própria linguagem, certo? Seu próprio DNA, sua própria linguagem, certo? Já a segunda geração, as chamadas linguagens de montagem, é um derivado da linguagem de máquina. E é formada por abreviaturas de letras e números, chamados mnemotécnicos. Embora não seja uma linguagem nativa do microprocessador, um programador que use a linguagem Assembly ainda deve compreender as características da arquitetura do processador, certo? Com o aparecimento desta linguagem, se criaram os programas tradutores para poder passar os programas escritos nessa linguagem Assembly para a linguagem de máquina. Como vantagem com respeito ao código máquina é que os códigos-fontes eram mais curtos e os programas criados ocupavam menos memória. As desvantagens são que, além de também ser a única para cada tipo de CPU, de forma que um programa escrito em linguagem Assembly para uma CPU poderá não ser executado em outra CPU. Vou falar aqui rapidamente sobre as linguagens de terceira geração e quarta geração. Uma linguagem de terceira geração é uma linguagem projetada para ser facilmente entendida pelo ser humano, incluindo coisas como variáveis com nomes. O código não depende do computador em que será executado, devido ao processo de compilação. Essas linguagens, a maioria, surgiu na década de 50 e 60. O Fortran, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de linguagem Fortran, Pascal, foram usados muito até a década de 90 e o Fortran ainda é usado muito na área científica. Já as linguagens de quarta geração são linguagens de programação de alto nível com objetivos específicos, como, por exemplo, o desenvolvimento de softwares comerciais de negócios. Elas permitem ao programador especificar o que deve ser feito visando um resultado imediato, né? Então a gente tem aqui um exemplo, né, que é o SQL. Já as linguagens de quinta geração são linguagens de conhecimento, né? Na área de inteligência artificial, ela armazena conhecimento complexo de modo que a máquina pode obter inferências a partir de uma informação codificada. Então a gente tem os níveis de linguagens de baixo nível, primeira e segunda geração, e as de alto nível, terceira geração em diante. Esse slide é para falar um pouquinho, só para vocês entenderem, né, como é que funciona na máquina, né, os tradutores de linguagem de programação. Eles podem ser divididos em dois grupos, dependendo da relação existente entre a linguagem fonte e a linguagem alvo. Por exemplo, quando a linguagem fonte for essencialmente uma representação simbólica para uma linguagem de máquina numérica, o tradutor é chamado de montador e a linguagem fonte é chamada de linguagem de montagem ou linguagem montadora. Agora, quando a linguagem fonte for uma linguagem de alto nível, por exemplo, linguagem C, outras linguagens de alto nível, e a linguagem alvo for uma linguagem de máquina numérica ou uma representação simbólica desta linguagem, então o tradutor é chamado de compilador, certo? Resumindo, o tradutor é um programa que recebe como entrada um programa escrito em uma linguagem de programação chamada linguagem fonte e produz como resultado as instruções deste programa traduzidas para a linguagem de máquina. O compilador, pessoal, vamos falar aqui dos tradutores de linguagem de programação. Então, vou falar aqui rapidamente sobre o compilador e o interpretador.
No compilador, o programa conversor recebe a primeira instrução do programa fonte, confere-a para ver se está escrita corretamente, converte-a para a linguagem de máquina em caso afirmativo e passa para a próxima instrução, repetindo o processo sucessivamente até a última instrução do programa fonte. Caso tenha terminado a transformação da última instrução do programa fonte e nenhum erro tenha sido detectado, o computador volta à primeira instrução já transformada para a linguagem de máquina e executa e passa a instrução seguinte e executa até a última, certo? Aí você tem também o interpretador. O programa conversor recebe a primeira instrução do programa fonte, confere para ver se está escrita corretamente, converte-a em linguagem de máquina e aí ordena ao computador que execute esta instrução. Depois repete o processo para a segunda instrução e assim sucessivamente até a última instrução do programa fonte. Se este programa fonte for executado uma segunda vez, haverá uma nova tradução, comando por comando, certo? Aqui nós apresentamos um fluxograma, né, de como funcionam os tradutores de linguagem de programação. E eu gostaria que vocês pudessem estar lendo com calma a apostila que está no sistema acadêmico, no SIGA. Pessoal, chegamos ao fim da nossa apresentação. Aqui eu coloco algumas referências, se vocês tiverem interesse em se aprofundar mais nos assuntos ministrados aqui nessa primeira aula e também nos assuntos posteriores. Eu vou mandar as instruções para vocês pelo SIGA e vou marcar um chat online com a turma para nós podermos ministrar as instruções seguintes. Um abraço grande a todos, fiquem em casa, se cuidem dos seus familiares. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês grandemente.